Fala, povo de Deus, a graça e a paz em nome de Jesus. Chegamos a Romanos capítulo 7. Este que é seguramente um dos capítulos mais debatidos do Novo Testamento. Afinal, nele, o apóstolo Paulo usa de algumas expressões, de algum entendimento que, de fato, tem gerado alguma discussão, alguma disputa para se entender com mais exatidão seu significado. Afinal, o que Paulo descreve em Romanos 7? Paulo faz apenas uso de um eu retórico, ou seja, ele não está falando de ninguém especificamente, mas apenas a fim de ilustrar seu argumento, ele se coloca na história. Ou então, Paulo está falando da vida daquele que não é convertido. Será que Paulo está falando em Romanos 7 da vida daquele que ainda não conheceu a Jesus e por isso ele faz o que não deve fazer? Ou ainda, Paulo fala do convertido. Do convertido, mas que, a despeito de ser convertido, tem lutas espirituais. A despeito de ser convertido, tem sim suas batalhas internas. A despeito de ser convertido, portanto, embora deseje fazer a vontade do Senhor, muitas vezes não consegue, porque seu pendor carnal é para aquilo que é mal, é para o pecado. Bom, pessoalmente tenho entendido que Romanos 7 fala dessa terceira hipótese. Paulo fala da vida do convertido, mas que luta. Do convertido, sim, mas que peca. Afinal, nós somos convertidos, não somos perfeitos. Nós seremos em absoluto aperfeiçoados na glorificação. Na glorificação, de fato, não haverá qualquer sombra do nosso pecado. Nós não teremos sequer a menor possibilidade de pecar. Entretanto, nesse tempo presente, ainda que andemos com Deus, ainda que façamos a vontade do Senhor, ainda que tenhamos disciplinas espirituais extremamente sólidas, constantes, ainda assim caímos, ainda assim falhamos, ainda assim erramos, ainda assim pecamos. Bom, entendo, portanto, que o argumento todo do capítulo 7 de Romanos é para nos mostrar que a santificação é uma necessidade. A santificação depende necessariamente da obra do Espírito em nós. A santificação é uma responsabilidade nossa, mas a santificação não é um negócio fácil. Santificação não é algo que acontece num passe de mágica. Santificação é uma caminhada longa, uma caminhada cheia de obstáculos, uma caminhada com muitas adversidades no meio do caminho. E nós precisamos ter plena consciência, plena convicção disso. Precisamos ter certeza de que estamos no caminho, estamos na caminhada, mas não é simples muitas vezes, é desafiador muitas vezes. Nós somos ferozmente tentados muitas vezes. É interessante que Paulo, embora insista aqui no fato de sermos libertos do domínio da lei, libertos do poder da lei sobre nós, Paulo faz uma consideração muito interessante no verso 7. Ele diz o seguinte, olha, vamos dizer então que a lei é pecado? Não, de modo nenhum. Mas eu não teria conhecido o pecado senão por intermédio da lei. Paulo está dizendo, olha, a lei é útil, a lei é boa, a lei me ajuda a entender o que é pecado. A lei revela o pecado para mim. A lei, o mesmo apóstolo vai dizer lá no verso 12, é santa. O mandamento é santo, é justo, é bom. A lei é boa. A lei não salva. A lei não tem o poder de redimir o coração humano. A lei não tem poder de dar vida aos mortos em seus delitos e pecados. De fato, a lei não tem esse poder. Mas a lei é boa. A lei é boa para nos abrir os olhos, a lei é boa para nos servir de guia, a lei é boa para que possamos perceber o nosso pecado, a lei é boa para que possamos entender que Deus é santo e, portanto, sua lei também é. A lei é boa e ela precisa ser usada por nós de maneira saudável, não como instrumento de salvação, não,
mas sem dúvida alguma, como uma maneira que Deus estabeleceu, uma das, evidentemente, não a única, mas uma das maneiras que Deus estabeleceu para que possamos crescer em santificação. Para que possamos saber a distinção entre o certo e o errado, entre o que agrada a Deus e o que desagrada ao Senhor. Claro, a lei espiritual que muitas vezes contrariará a nossa carne, contrariará o nosso eu. Por isso que Paulo diz, sabemos que a lei é espiritual, eu todavia sou carnal, vendido à escravidão do pecado. Somos maus. Parece que Paulo está até voltando lá em Romanos 3, mostrando como a raça humana caiu, como a raça humana está caída, como a raça humana por si é incapaz de se reerguer. Paulo diz lá no verso 22, no tocante ao homem interior, eu tenho prazer na lei de Deus, mas vejo nos meus membros outra lei. Que lei? A lei da minha carne, guerreando contra a lei da minha mente, que me faz prisioneiro da lei do pecado que está nos meus membros. Quem me livrará? É o clamor de Paulo. E deve ser o clamor de todos nós. Quem me livrará? Quem me livrará do corpo dessa morte? Quem me livrará desse pecado que insiste em me atemorizar e me dominar muitas vezes? Quem me livrará? Paulo diz, graças a Deus por Jesus Cristo, nosso Senhor. De maneira que eu de mim mesmo com a mente sou escravo da lei de Deus, mas segundo a carne da lei do pecado. Mas termina nisso, Paulo? Termina nisso, na escravidão ao pecado? Sim, com a mente eu pertenço a Deus, estou preso a Ele, mas cativo ao pecado, dominado pelo pecado? Não pode ser, e de fato não é. Porque a sequência do texto, no capítulo 8, nos levará a perceber a grandiosa salvação de Deus em Cristo Jesus. Como Deus opera em nossa vida, para que essa salvação seja evidente cada vez mais em nós. É isso que veremos no capítulo de número 8 da carta aos Romanos.